Oi, Lazarine. Boa noite, muita paz para você. Gladys, boa noite. Muita paz para todos nós. Muito obrigado, Lazarine. Alice, boa noite, Alice. Muita paz também para você, para todos nós. Vamos dar início, então, ao nosso estudo. Então, vamos. Bom, vamos então. Nós vimos que da última vez, por incrível que pareça, eu perdi a gravação. Obrigado, Alice. Eu perdi a gravação. Eu sinto que eu tenho que dar uma diminuída no tempo, porque quando eu fui gravar e fazer o compartilhamento, o Instagram não permitiu, aí eu tive que fazer novamente o estudo sozinho, até quase 1h da madrugada, mas eu fiz e acabei não perdendo em si. Só não ficou no Instagram, no post de assistência espírita, ficou no YouTube. Mas eu fiz, eu consegui fazer. Oi, Paulette, boa noite para você. Então tá. A Antonina, nós sabemos quem é. O personagem é aquela senhora que perdeu o filho Marcos e que foi visitar junto com uma outra senhora, o Júlio. Na realidade, ela foi para visitar o filho e aproveitou-se o André Luiz, o Hilário e mais o Clarence para ir acompanhar essas duas mães. Foram lá visitar o Júlio e tal. A Antonina é um espírito que está num processo de resgate, mas com muita dignidade. Eu sempre digo, teve um dos capítulos aí que ela me fez embargar a voz em tal a grandeza dela diante do tema perdão a um marido que traiu, né? Que ela foi traída pelo marido, e o filho, como é que eu vou perdoar meu pai? Tá? E ela explicou direitinho a importância desse perdão. E a Antonina, ela, como eu disse, é um espírito grandioso nesse momento, nessa atual encarnação. Mas ela tem um passado. Ela tem vinculações com erros, equívocos graves do passado. E nós vimos que ela é exatamente a reencarnação como neta do Leonardo. O Leonardo, que foi aquele militar ligado à alta cúpula do Exército, inclusive a um governador, um dos primeiros governadores do Rio Grande do Sul, e que acabou envenenando um rival, porque ele tinha uma mulher que ele gostava, que era Lola Ibarruri, e que acabou traindo ele, mas já era uma mulher desquitada também, que vivia de algumas aventuras. E a Lola, nós ficamos sabendo que é Antonina reencarnada, e que é neta do Leonardo, que foi aquele que era apaixonado por ela, então, na época da Guerra do Paraguai, e que agora é um velho desencarnado, frequentando a casa dela, que é a neta, que é a única pessoa que lembra dele. Então, tudo isso nós vimos aqui. E houve exatamente o momento em que o ministro Clarencio submeteu a um processo hipnótico o velho Leonardo, para que pudesse buscar exatamente onde está a fonte dessa mancha energética consciencial que deixa ele nessa perturbação, quase dementado mesmo. E por que ele procura com tanta insistência também a própria Antonina? 15º capítulo vai mostrar, e o 16º capítulo que nós vamos fazer hoje, vai mostrar exatamente esse drama também na continuação que nós já fizemos na última reunião. A Antonina, modificada, esfregava os olhos durante a noite, semi-liberta do corpo, como quem não desejava acreditar no que via. Mas, resignando-se à evidência, ela continuou: compadece de mim, pedindo compaixão. E o velho, o Leonardo, perguntou: Lola, de onde vens? Foi o que o velho perguntou. Viu a sua, embora nesse momento, por um processo de transfiguração, o Leonardo velho, o velhinho, o avô da Antonina, ele está transfigurado, então ele está com os aspectos daquele soldado
que teve esse contato com a Lola na época da Guerra do Paraguai. E nesse momento, né, ele começa: Lola, de onde vens? Perguntou o velho. Não me induzas a lembrar, diz ela, Antonina. Não lembrar? Que condenado, no tormento da expiação, será capaz de esquecer? Então, ela pediu para ele não lembrar, a Lola, porque ela é Antonina agora. E ele disse: como é que eu posso esquecer isso? A culpa é um fogo que consome-nos por dentro. E está alimentando aquele movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição que é a culpa. Não me reconduz ao passado, diz Antonina para o avô. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida por dentro. É preciso esquecer. Nunca, nunca, diz o velho. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? Então é a conversa entre a neta e o avô, sendo que nesse momento a neta também já se transfigura para a Lola. Ela não está aqui conversando com ele como Antonina, está conversando dentro de um processo de simbiose e transfiguração de imediato recuo da memória. Ela entrou exatamente no tempo com o avô dela, que agora é aquele soldado que teve esse contato com ela. O diálogo prosseguia comovente, Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força para o velho: não golpeis as minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o Leonardo, enredei-me no crime, por causa de você eu me tornei um criminoso. Amei-te perdidamente. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Ó Lola, por que você fez isso? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a Lola, a Antonina, suplicou mais triste: Leonardo, por favor, perdoa-me. Eu sofri muito, eu já sofri muito. Enlouqueceste, é verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Isso ainda, Antonina, para ele. Sabes, o que seja o caminho da mulher aviltada entre o arrependimento e a aflição? Então está aí agora a Lola, né, transfigurada, é a Lola conversando com o Leonardo. Ela está dizendo que ela está sofrendo bastante, está tentando recuperar o mal que ela fez, e está dizendo exatamente isso, esse caminho aviltado, que ela foi aviltada, e ela está arrependida, aflita. Meditaste algum dia no martírio do coração feminino relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Isso a Lola falando para o velho. Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte sob o sarcasmo de todos entre a sede e o suor? Tudo isso eu conheci. Matei, porém, por tua causa, diz o velho. Eu fui um assassino por causa de você que me traiu. E nessa gaguejada, o Leonardo, né, infundindo uma certa compaixão, naquele tempo, alegou Antonina: eu fiz pior, exterminei a minha alma. Você matou um ser humano, mas pelo meu desvio, diz a Antonina, agora transfigurada em Lola, eu exterminei a minha alma, eu matei a minha alma, eu destruí a minha alma. Você matou um ser humano, eu matei a minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil, diz ela para o velho. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, chamuscando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz? Disse Antonina, meio desesperada. Acusas-me de infiel, quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, ou seja, porque Antonina, a Lola, ela viveu um período com o Leonardo como aquele militar, e depois esse militar abandonou a Lola, né, nas sarjetas da vida, e foi casar com outra mulher. E foi exatamente a partir daí que surge agora a Antonina, na mesma família, na condição de neta. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada, diz Antonina.
Em vão busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Porque quanto o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência inculpando-me desapiedada. A morte, isso Antonino dizendo para o velho, a morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender meu sofrimento em toda extensão, diz ainda Antonino na condição de Lola para o Leonardo. Por muitos anos, vaguei aflita, como aquela ave sem ninho refugiada no espinheiro de dor que cultivara em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia, continua a Lola explicando, Antonina passou a destra, no momento que ela fala, até que um dia, Antonina, agora assumindo, passou a mão a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória dela. Se olhar adquirir a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados, findo alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de que se embanha num relâmpago de luz. Parecendo haver reencontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou. Até que um dia, senti que me chamavas como um pensamento de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados na Guerra do Paraguai. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras lembranças felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa no aconchego da família que tiveste a ventura de construir. Ela está dizendo aqui que ele construiu outra família. Ela estava realmente na pior das situações, na sarjeta da vida moral. Mas em algum momento, ele, o Leonardo, lembrava de forma muito respeitosa, carinhosa, os momentos felizes que ele viveu com Lola. E isso fez com que ela entrasse em afinidade, porque ela sentiu um certo refrigério diante de todo o esquecimento, todo o abandono de outras pessoas. Aí foi quando ela realmente sentiu, e certamente atraída, e a espiritualidade permitiu que ela reencarnasse na família que ele construiu, agora na condição de neta. É isso que ela está dizendo. Chorei aliviada, adormeci em tua casa, ou seja, acordei como reencarnada como neta. Interrompeu-se Antonina, figurando-se incapaz de prosseguir recordando. Via-se esbarrada com insuperáveis impedimentos interiores. Calara-se torturada pela incapacidade da memória que assaltara de improviso. Contudo, Clarencio acercou-se dela, afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. E o Leonardo Velho começou a gritar, não posso saber, não posso saber, não posso saber, falando assim, desde que meu espírito foi ocupado por ele, que é o velho lembrando, ele que ele matou, né? Não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado, tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosse tão somente mulher. Mas calma. A pobre Antonina suplicou triste. Agora, que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Eu peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente esquecer as ofensas que outros me assacaram, como desejam sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Por favor, Leonardo, compadece-te de mim. Reparávamos, aí diz André Luiz, com assombro, que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinha detido na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Porque não se recordar, aí há uma indagação, mas por que ela, como Antonina, e ele como avô, nesse momento do transe, eles estavam transfigurados, por que eles não lembravam de que ele naquele momento era avô
e ela era neta. Porque ele sabia que ela era Antonina. E na transfiguração ela passou a ser Lola, a Lola, e a Lola, o avô passou a ser o antigo Leonardo, né? Aquele que foi amante dela. O Clarencio, assinalando na indagação, esclareceu o seguinte: ambos encontram-se imobilizados em certo momento do passado, num encontro provocado por influência magnética. Ou seja, eu provoquei magneticamente entrar nessas superposições das camadas da rememoração, porque nós temos, né, tudo que nós aprendemos, tudo que nós experimentamos na vida, vão formando camadas registradas, armazenadas em nosso cérebro físico e perispiritual. E essas imagens, esses sons que são superpostos, não se misturam, assim como também no HD, está tudo gravado. Quando você recua, no caso de um processo por hipnose, por um processo magnético, ou seja, por uma influência magnética, quando eles chegam a essa camada, existem várias superpostas, várias experiências posteriores, mas quando chega na regressão a essa camada, eles ficam nesse tempo consciencial. O futuro, nesse momento, não há assim uma mistura. Eles não, nesse momento que eles voltaram ao passado, o presente, nesse momento, fica fora, não está se misturando com esse momento. Por isso que ela fica como Lola, ele fica como aquele antigo soldado, né, e não se veem como avô e neta. A verdade é essa, porque eles estão mergulhados, influenciados magneticamente por um processo de regressão da memória, através de um processo de estado alterado de consciência. Isso acontece muito e no futuro vai acontecer muito mais, sendo um dos momentos, uma das práticas que mais se aplicará na medicina, para ao invés de usar esses elementos materiais, vão utilizar esses elementos magnéticos para trabalhar exatamente a estrutura desses mapeamentos da nossa experiência do passado e ir fazendo as drenagens necessárias, ou seja, expurgar esses nódulos, essas manchas energéticas para que a pessoa possa estar mais livre, né, e viver com mais, sem essa culpa. É isso que ele está dizendo. Em tais recursos utilizados por nosso plano no tratamento saudável das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam ao passo que outros empalidecem. O que ela está dizendo é exatamente o que eu disse para você, o que o ministro Clarencio está explicando para o Hilário. Então, no momento que eu recuei a mente deles, a consciência dele, vai para esse ponto, né, que é o ponto traumático da vida dos dois do passado, tudo aquilo que estão vivendo agora não é que é esquecido, é esmaecido. A palavra que fica empalidecido, né, fica bastante obscuro. Eles não estão vivendo o presente, estão vivendo o passado. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é rápido, é momentâneo, isso não, senão eles ficam parados, aí vira bagunça. Se fizer uma regressão de memória em alguém, aí está o perigo das regressões de memória por um processo hipnótico com influenciação magnética. As pessoas podem ficar recuadas. Eu conheço o caso no livro contado por Joel Wilton, que é um psiquiatra canadense de Toronto. Ele conta um dos casos de uma regressão em que não houve um processo de controle e o rapaz que entrou em regressão entrou na fase de infância, agiu como infância e não conseguiu voltar para o presente. Ele ficou estacionado. Então, há esse perigo dele ficar, se vincular, se identificar e não conseguir sair. Por isso que é muito perigoso todo o processo de hipnose para a regressão de memória, que pode acontecer. E esse rapaz, que era normal, se tornou, aspas, anormal porque ele ficou vivendo o passado. Ele ficou vivendo como uma criança. E levou muito tempo dentro dos 7 terapêuticos psiquiátricos lá no Canadá para ele melhorar. Então, há casos e casos. Né? Nesse caso aqui é momentâneo. Ela vai a Lola, depois ela volta a Antonina. Né? E o velho vai lá também naquela época e volta a ser o velho. Porque ele está sob controle de espírito superior. Então, quem lidar com regressão de memória tem que ter muito, muito, muito cuidado mesmo. É extremamente perigoso regressão de memória. É muito perigoso. Tem que ser muito especialista em processos hipnóticos para que você realmente se aventure numa situação dessa. Eu digo que eu sou terapeuta e conhecemos um pouco alguns teóricos e alguns professores da área da hipnose para a regressão de memória e modestamente eu digo que realmente eu não recomendaria a quem não conhece, sobretudo não espírita, é mais complicado ainda. Porque, por exemplo, a psicanálise utiliza a hipnose para chegar até mais ou menos a vida de infância para tentar buscar os traumas
do substrato do subconsciente. Muitos psicanalistas utilizam, mas é perigoso o processo da hipnose. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. Ou seja, vamos drenar esse trauma, vamos chamar de mancha energética, metaforicamente, né? Esse nódulo energético que os dois têm, né, na vida passada. Vamos resolver essa questão, eles vão voltar para o presente, aí isso tudo estaria resolvido se conseguir haver exatamente uma catarse. Não? A catarse é aquele choro, aquela convulsão, acontece naquele momento, é expurgado como se extrai, né? Como se faz uma extração de um nódulo, de um tumor. E volta para o presente e estaria normalizado. E é o que ele está dizendo, a breve minuto regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. Clarencio continuava prestando assistência a Antonina, qual se ela não devesse avançar na faixa de lembranças. Ou seja, o ministro vai mostrando, né, aquele negócio, você não pode ir além. Lembra da mãe de Lises, que foi dado para ela permissão, e ao marido dela também, que eles pudessem recuar para ver o que eles fizeram, para programar a reencarnação diante dos débitos com a Terra. E aí, o que aconteceu? Foi autorizado eles fazerem isso até 300 anos, não para trás de 300 anos, porque eles não aguentariam. Eles não teriam suporte psicológico para aguentar o que fizeram 300 anos antes. Só podiam de 300 anos para frente. Tem essas coisas. Por isso que é muito perigoso qualquer regressão de memória. Hipnose é um assunto perigoso. Mas é o que ele está dizendo, né? Para que ela não entrar, ficar lembrando coisas mais ruins. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo, como que arrefecer o ímpeto inicial de desesperação, que é o velho, né? Fitava agora quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de raiva que lhe tingiu as máscaras fisionômicas. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Sim, eu entendo, você sofreu muito, tudo bem. Foste suficientemente infeliz, tudo bem. Mas por que eu trago comigo esse fantasma daquele que eu matei por causa de você? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar minha existência? Então ele está dizendo, agora não é você em si, o meu problema agora é com quem eu matei, com quem eu envenenei. E esse é o meu grande problema. Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro, porque ele não sai da minha memória, o que ele matou. Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Será que nós estamos nessa simbiose? Por que não me permite o verdadeiro repouso? Por que ele está na minha cabeça e eu não vivo bem pensando nele? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento esquecer, agiganta-se no pensamento. Desequilibrado, o velho ergueu para o teto os punhos retetos, estava chateado nessa hora, né? Ensaiou alguns passos no recinto e passou a gritar. Esteves, que era quem ele matou. Homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Então ele está fazendo uma evocação do Esteves, aquele que ele matou na Guerra do Paraguai, porque estava perturbando a consciência dele. A Lola agora nem mais, mas agora é esse que ele matou por causa da Lola, mas isso está perturbando a vida dele. Ele queria resolver essa questão com ele, sendo que esse Esteves já está reencarnado, vocês vão ver. Ele já está reencarnado e, evidentemente, mas na consciência do Leonardo, o que matou, ele continua vivo, né? Como se fosse aquele Esteve da Guerra do Paraguai. Vítima ou carrasco, aparece-me. O meu pensamento te encontra, te traz. Ele está fazendo uma evocação. Quero que você venha, eu quero conversar com você, eu quero lidar com você. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram, quando fomos surpreendidos pela estrada de uma nova personagem na sala. Aí entra na sala um homem, mais ou menos seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós igualmente fora do vaso físico. Saiu do corpo físico durante a noite, porque já está reencarnado. O Estevam está reencarnado. O Leonardo está desencarnado, que é o avô da Antonina, que está ali, perturbado com a imagem do Estevam que ele matou. Passeou no recinto, esgazeado o olhar, não estava meio perturbado, porque acontece isso mesmo durante a noite, para que nós, que está em cima do corpo, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença. Ofegante, contrariado, qual, se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e de Antonina. Então ele percebeu os dois, o Leonardo e a Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou o seguinte:
Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente liberto pelo sono, comparece ao desafio. Lembre-se que o Leonardo, vem aqui, eu quero, te chamo, vem para dentro de mim, vamos conversar. Estava fazendo uma invocação mesmo. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética, mas intensivamente facilitada quando o envoltório de matéria densa exige recuperação, porque nós estamos semi-libertos do corpo durante a noite. Todo mundo passa por esse momento. Notamos que os três protagonistas da cena que se improvisaram jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, dando um salto à retaguarda, bradou: agora sim, está diante do Leonardo, está diante do Esteves. Vieste mesmo, vejo-te fora de minha cabeça, vejo como é. Então estava só na cabeça dele. Agora, nesse instante, por esses fenômenos naturais, o Esteves, já reencarnado, aparece como Esteves. Ele percebeu o Esteves: agora eu estou te vendo, você não está dentro de mim, agora eu estou vendo você fora de mim. Vamos liquidar, vamos resolver a nossa situação. Risca-me dentre os vivos e eu te riscarei. Então, por favor, esquece-me entre as pessoas, que eu também te esquecerei, suplicava. E a Antonina entrava nessa chorando, né? E Leonardo, no entanto, parecia não ouvir a Antonina sob o olhar de Esteves, que o observava com uma certa repugnância. Semi-apavorado, pondo-se em guarda sacudido pelas próprias lembranças, Esteves, que foi o morto, né, respondeu agressivo: eu te conheço, rapaz. Palavras minhas, né? Eu te odeio, assassino. Começou a xingar ele. Em Galfins, eles brigaram, né? Na realidade, ele fala assim: brigaríamos sem dúvida, como animais enfurecidos, mas Clarencio interferiu de imediato para que eles não brigassem ali, não entrassem realmente num conflito mais direto. Tocado pelo Clarencio, Esteves enxergou-nos, surpreendido, e ficou mais quieto. Clarencio confiou a nossa vigilância, dirigindo-se a Leonardo, em voz, disse o seguinte: meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo, receberás a medicação de que necessitas. E rapidamente ausentou-se. Regressou trazendo ao recinto dois amigos de nosso plano, os quais transportaram Leonardo. Aí o avô de Antonina foi transportado semi-inconsciente para um santuário de reajuste, para um tratamento, para um local de socorro, em que mais tarde receberia assistência. Em seguida, o Clarencio acolheu o Esteves, né, o que foi morto, né, numa poltrona, e recomendou que esperasse. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente, ficou ali esperando. Logo após, amparando a Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular para ela voltar para o corpo. Consideramos então que, se grande for a aventura de Antonina na véspera daquela noite, semelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Rebelava-se imensamente aflita. Por mais de 2 horas, mereceu especial atenção. Tu vê, no primeiro momento que foi visitar o Marco, tranquilo, acordou uma felicidade tranquila. E no momento em que houve essa transfiguração, em que ela foi atraída, para que, isso tudo provocado pelo próprio Clarencio, encontro lá com o velho, né, que era seu amante na época, aí destrambelhou a mente dela, aquela calma, tranquilidade que ela tinha, daquela viagem, aquela excursão que ela fez na casa da Benção, lá na mansão da Benção, ela se perturbou agora diante da reminiscência. Olha a questão do perigo das lembranças do passado, né? Ela ficou perturbada. 2 horas para ela poder se recompor no corpo físico, que estava dormindo, o corpo estava descansando, recompor para o corpo. É como se fosse um verdadeiro pesadelo na vida dela. E depois dessas 2 horas, dessa atenção especial de Clarencio, do André Luiz e do Hilário, lembrando que os dois são médicos, somente depois de considerável esforço de Clarencio conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar exausta, tonta, como tivesse um pesadelo, algo aliviada. Antonina acreditou-se liberta de um estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava chorando. Acordou chorando. Tornando-o a Esteves, que estava ali esperando, Clarencio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço começou a chorar também, começou a fazer suplicar. Não me prendo, por favor, não me prendo. Eu sou vítima. Estava com medo de ser preso.
durante a noite, né? O Estevão está reencarnado já, esse menino, né? O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo, ou seja, o Estevão, retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico, voltou para o corpo dele. Seguimos a pequena distância. Renova-se o dia, pedestres marchavam, dirigentes na direção do trabalho, bonde, está falando no cenário do Rio de Janeiro, bondes rangiam, sonolentos, os autos aqui e ali começavam a transitar na manhãzinha, né, de manhã cedo, e em breve tempo o rapaz, o Estevão, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de um vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador 5h30, 5h30 da manhã. Confuso, o moço voltou-se para nós e em seguida desapareceu no interior. Entramos. Em momento rápido, achamos-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico, voltar para o corpo físico 5h30 da manhã. E o ministro, sem molestá-lo, sem perturbá-lo, amparou afetuosamente e Estevão, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Também estava passando por um pesadelo, né? Mantinha-se em suave modorra quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para as 6 da manhã. O rapaz esfregou os olhos daquela carantonha amarrada, guardando a impressão de um sonho péssimo que ele teve, um pesadelo. Vestindo-se apressado, notamos que o minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando a leitura de um nome. O nome do Estevão agora é Mário Silva, enfermeiro. Lembrando que o Estevão também era enfermeiro na época em que foi morto lá pelo Leonardo. E o nosso instrutor afirmou: o nosso amigo de ontem, Esteves, hoje é Mário Silva. E ele continuou na sua vocação de enfermagem, é um enfermeiro. Ouçamos por alguns momentos, vamos ver o que ele vai falar com a família dele. Então o Mário, né, atendeu as obrigações de higiene, foi fazer a sua higiene, escovar o dente, as coisas todinhas. Logo após, foi recebido em uma pequena sala do apartamento por uma simpática velhinha, em cujo olhar adivinhava ser a sua mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada, a mãe dele: onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante está carregado, e eu sei que você deve ter tido pesadelo. Mãe, eu tive um sonho horrível. E fixando gestos expressivos entre os goles do café, notificou: sonhei, olha só como é que ele interpretou o sonho que eu narrei para vocês agora. Eu sonhei que alguém me chamava à distância em voz alta. E acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, eu não vacilei, porque ele é enfermeiro, né? Corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Então ele já criou, durante o sono dele, a imagem de uma cela, de uma cadeia. E com os recursos de imaginação que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou, agora o Mário. Era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado, preso, de repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Então, olha como é que ele está interpretando durante a manhã que ele acordou. Eu senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanta aversão pelo réu daquela cara feia. Eu tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio, sofrimento me tomou de assalto junto deles, principalmente ao lado do infeliz cujo olhar se me figurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que me não retirava de tão detestável presença. Mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredir o velho e de acariciar ao mesmo tempo a mulher, que era Antonina. Achava-me em uma expectativa quando o criminoso avançou para mim com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo, quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível raiva, eu ia precipitar-me contra ele, quando rápido apareceu um delegado policial. Olha como é que ele está lendo a história do que passou. Apareceu um policial, seguido de 2 guardas, aí está André Luiz, o Hilário, né? Que entraram na contenda impedindo-nos o mau impulso, impedindo a briga entre nós dois. O chefe, que é o Clarencio,
segundo percebi, de um só gole, conteve o meu agressor, obrigando a sentar-se vencido, conquistando-me o respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada em soluço, não arredei o pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Levaram o velho lá para o tratamento. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Ou seja, o que ele viu? Ficou sentado, o Clarence pediu para ficar sentado na poltrona e foi por 2 horas para reconduzir a Antonina para o corpo dela, para ele estar sendo levado para o cárcere. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se e, decorrido longos instantes de reticência, rematou. Depois não consigo precisar das recordações. Sei apenas que me pus a correr em fuga para a nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei, como você está me vendo, realmente bastante abatido. A mãe dele escutava atenciosa e comentou com ele o seguinte: há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, mãe. A mãezinha contemplou bondosa e acrescentou: meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira. Aí surge o nome de Zulmira. Lembra-se que Zulmira era madrasta do Júlio, do qual ela queria, desejava a morte do Júlio. Está casada com Amaro. E Zulmira, ela não fez força para salvar o Júlio, que morreu afogado. E nesse caso, esse Mário, esse enfermeiro, a mãe dele está falando, seria esse pesadelo alguma coisa ligada a Zulmira? Zulmira é aquela casada com Amaro. Lembra que a Zulmira foi a madrasta do Júlio. A mulher com quem você simpatizou, não seria acaso a nossa velha amiga e o homem inspirou tanta repugnância, não poderia ser reinterpretado como sendo o esposo dela? Você está dizendo o seguinte: seria Zulmira que você estava apaixonado e essa repugnância seria pelo marido atual da Zulmira, que é o Amaro. Essa é a interpretação que a velha está dando. Na realidade, a gente viu que foi outra coisa. Foi lá com Leonardo, foi lá com Antonino, mas a interpretação de quem está encarnado de ser ainda encarnada. Zulmira está encarnado, o Mário já está encarnado, e o Amaro, como é o segundo marido da Zulmira. E a mãe dela está falando isso. Vamos ver por quê. Qual a ligação dele com a Zulmira? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste: quem sabe? Você nunca mais teve notícia, nossa antiga companheira, ou não? Eu tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. O Amaro é ferroviário, realmente. Nunca pude entender-lhe a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo, acompanhado de 2 filhos. Ele estava chateado porque ele tinha um projeto com a Zulmira, casar com a Zulmira. Esse que foi o Estevão do passado, agora é o Mário, enfermeiro, tinha ligação com a Zulmira para casar com a Zulmira de repente largou ele para casar com o viúvo, que é o Amaro, que é o pai de Júlio. Olha aí, todo mundo ligado, há uma ligação profunda entre eles. O moço fixou um gesto de amargura e observou: ora, mamãe, evitemos recordações ruins. Zulmira não deve reaparecer em minha memória, e esse Amaro que ela desposou é um ponto negro no meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles dois em minha vida íntima é o ódio com que os reúne em minha lembrança. Tem ódio agora, esse Mário reencarnado, o ex-Estevão, assassinado pelo velho. Na realidade, ele tem raiva da Zulmira, que deixou o Júlio morrer, e tem raiva do Amaro, que é o segundo marido, ela é a segunda esposa dele. Né? Não desejo revê-los. E, francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. Quero ficar longe dele. Transcorrido alguns instantes, ajuntou: meu sonho foi um simples pesadelo, diz ainda esse ex-Estevão, agora o Mário. Alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. Ou seja, o que eu tive na realidade não tem nada a ver com Zulmira, com Amaro, não tem nada a ver. Eu devo ter comido alguma coisa ruim, tive um pesadelo por causa de intoxicação alimentar. Foi a atribuição dele ao que aconteceu. Olha só como é que isso acontece. A senhora sorriu desapontada e aduziu: cá para mim, estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos e detestamos. Isso a mãe dele explicando. O nosso espírito no sono
procura os afetos ou desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso eu não tenho qualquer dúvida, diz ele. O filho, indiscutivelmente enfadado, chateado, reergueu-se, abraçou a mãe dele, beijou na cabeça e concluiu: bom, o relógio é inflexível, tem que trabalhar. O sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças às 8 em ponto. E estava para fazer, auxiliando exatamente a cirurgia de 2 crianças no hospital. Então eu não posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Lá é real e eu tenho que trabalhar. Mostrou um sorriso forçado e foi embora, foi trabalhar. A mãezinha acompanhou carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros, pensativo. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsidiana interrogação. O André Luiz, puxa, está fazendo várias indagações de tudo que ele viu. Encontramos um novo capítulo na história da oração de Evelina, porque tudo começou com a oração de Evelina, lá com a Clarence, que ele foi visitar todo esse trama aí, toda essa vida dramática desses personagens. Amaro e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? O André Luiz tinha dúvida, né, se era exatamente a mesma personagem. Dispunha-me a inquirição quando o Clarencio, registrando minha estranheza, informou o seguinte: já sei o teor das tuas interrogações, André. Realmente, o nosso novo amigo, ele foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que nós conhecemos, aquela que deixou o Júlio morrer. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela pelo Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate e reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem. Foi o que o Lário perguntou. Em algum momento eles vão ter que se reencontrar para reajustar tantos problemas, porque ele está com ódio da Zulmira, ele está com ódio do Amaro. Lembrando que, de alguma forma, também a Odila está com ódio da Zulmira, porque ela foi a primeira esposa do Amaro. Olha que confusão. E o Hilário, que é um indagador, pergunta sempre, né, e perguntou, né, em que momento vai acontecer esse envolvimento, em que eles vão se reencontrar e etc. E, inevitavelmente, disse o Clarence, eles vão se reencontrar. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente, varrendo o chão, né, orando pelo filho, anotávamos o reflexo na mente preocupada. Sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida, o quanto ele sofreu por causa da Zulmira que foi casar com um viúvo. Conhecia-lhe o temperamento enigmático, tinha medo de tornar a vê-lo atormentado e vencido por causa da Zulmira que o traiu, né? O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tendo esguicho de luz, disse a velha. Clarence abeirou-se dela e transmitiu-lhe força calmante que lhe sossegara o coração. Em seguida, o orientador nos apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé, abraçando-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estavam desejosos de seguir Mário Silva, porque essa Minervina está ligada ao nosso lar também. E a mulher que se abnegou e que é a mãe atualmente do ex-Estevão, agora o Mário Silva. E de regresso, reparando-se, estavam desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante. E o Clarence recomendou: não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diurnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou o objeto que imanta o coração. E, a partir desse momento, o André Luiz queria aprofundar, queria conhecer mais desses personagens. E se você for, ele estava doido para conhecer naquele momento, não, mas ele vai agora ajudar na operação, 2 cirurgias, durante o dia, vigília, você perturbar a pessoa, vai entrar em transe, não tem condições. Vamos respeitar o dia dele, vamos aproveitar a noite, que é o plano. À noite, evidentemente, o corpo físico vai se refazer, ele vai ter que descansar, e a alma vai procurar o lugar ou o objeto a que está imantado o seu sentimento. Aí fica mais fácil você saber mais detalhe a partir do próprio Mário Silva do que está acontecendo. Essa ligação, esse ódio que ele tem também pela Zulmira. Não é brincadeira, a Zulmira é bem odiada, hein?
mas também fez muita besteira. Por enquanto não entrou. Nós estamos presos também na questão da Lola, a ex-Ibarruri, que é hoje Antonina, o velho Leonardo. Estamos vendo também a Evelina, a grande, é a filha, né, que é a filha do Amaro, que tem como a madrasta a Zumira. Vários personagens, mas personagens estão ligados em tramas do passado, mostrando que as reencarnações existem não para punições. As reencarnações são os grandes canais de oportunidade para os reajustes, para que nós possamos, pela reparação, consertar os erros do passado. As leis divinas não funcionam como processos punitivos. É claro que muitos espíritos podem ver essas coisas como punições, não são punições. Todo o processo de causa e efeito existe na misericórdia divina, pela compaixão de Deus, a lei do esquecimento. E pelo esquecimento nós não lembramos, graças a Deus, coisas do passado. Podemos lembrar nesses momentos. Mas quando nós acordamos, nós não temos noção exata, porque a mente, na vigília, ela fragmenta essas informações e não dá uma lógica sequencial do que está acontecendo. Veja o que aconteceu com o Leonardo e com o Estevão também. Quando ele acordou, ele fez uma interpretação totalmente diferente da realidade. Graças a Deus que seja assim, né? Graças a Deus que é assim. Imagina, é a misericórdia de Deus que faz com que nós esqueçamos o passado. Mas as peças vão se encaixando. E para isso, eu digo que Deus não pune, a reencarnação não é punitiva. Quais são os mecanismos da providência divina para que nós possamos corrigir os nossos erros? O mecanismo mais importante para a correção dos nossos erros do passado milenar é o tempo. Deus se utiliza do tempo para que nós possamos ir corrigindo gradualmente os nossos erros do passado e ir conquistando virtude e indo evoluindo a partir do amor. Por enquanto, aqui um imbróglio muito grande, que há muito desamor, muito ódio, muita revolta, muita vingança. Mas tudo isso, com o tempo, vai passar. Isso é transitório. Pode durar muito tempo, pode durar até milênios, mas vai passar, não vai ser para a eternidade. Por quê? Porque todos os seres humanos foram criados para a felicidade. Deus não criou um ser humano para a infelicidade. Tudo isso vai passar, mas enquanto está vivendo, é problemático, é evidente, traz dor, traz sofrimento. O sofrimento é a inaceitação da dor. Mas o importante é aprendermos que a reencarnação nunca será um mecanismo de punição, nunca. Mesmo as reencarnações compulsórias, elas não são punitivas, elas são oportunidades de reaprendizados ou aprendizados. Aprendizado na prova, reaprendizado na expiação, mas sempre serão a nosso favor. Nenhuma reencarnação é punitiva, não existe essa possibilidade, porque Deus não pune. Fique bem claro para nós, não existe punições nos estatutos de Deus. Existe sim a misericórdia e o amor de Deus, que nos dá a oportunidade, através de 1 milhão de encarnações, se for preciso, para que nós cheguemos à pura e eterna felicidade. E é assim que é a vida. Por isso que não vale a pena alimentar o ódio, como eles estão alimentados, pela ignorância, a culpa pela ignorância. Vale a pena nós começarmos a alimentar a certeza que nós fomos criados para a luz e, em essência, já somos luz. E como Cristo disse, cabe-nos, pelo exercício das virtudes, ampliar a luz que nós já somos, exatamente pela escolha do bem. Porque aí sim, a reencarnação só tem um único objetivo, é nós fazermos o bem. Não tem outro objetivo. Ninguém reencarna para sofrer, nós reencarnamos para progredir, para aprender. E outra coisa, eu sempre digo que ninguém reencarna para fazer turismo. Não existe reencarnações programadas para a pessoa viver o bem bom na Terra. Não, no mundo de prova e expiação, nós reencarnamos para que diante das provas possamos ir cada vez mais potencializando a luz que nós somos pelo exercício das virtudes, que nós já somos também, assim, porque eu já sou amor, porque eu já sou paz, porque eu já sou humildade, porque eu já sou bondade, porque eu já sou tolerância em essência, em potência. E o convite, já que eu tenho ainda imperfeição, mas estou em aperfeiçoamento. E isso, no tempo, eu chegaria à angelitude. Todos vocês, todos nós. Não há quem escape disso, porque Deus quer que seja assim. Deus determinou que seja assim, e será assim. Ok? Considerando essa realidade, o 17º capítulo eu faço no próximo sábado, juntos, para que nós possamos manter o nosso estudo. Agradeço. Erlen, um grande abraço. Alice, um outro grande abraço para vocês também. Eleusa e a Paulette, um grande abraço. Lazarine também, Gladys, muito obrigado aí por tudo, pela presença. E vamos lá. Olha, eu poderia passar para vocês o meu e-mail, alguma coisa assim, porque se tiverem dúvida dessas colocações que eu falo de pura, eterna felicidade, que Deus não pune, eu estou à disposição para mantermos diálogo. Eu posso depois passar para vocês até meu zap, porque como eu sou terapeuta, realmente eu faço questão de passar isso, porque o terapeuta, dentro da psicologia transpessoal, consciencial. E eu acho que é um dos mais profundo, mais profícuo,
mais fecundo, né, canais da força da psicologia para fazer com que possamos ter uma vida mais suave, mais leve, mais contente. Isso é possível. Uma felicidade relativa que começa no aqui e agora, né, para o futuro, pode começar agora. Se nós encararmos a vida dessa forma, né, sem culpa, sem desculpa, mas com responsabilidade. Grande abraço para vocês aí, boa noite, até sábado que vem, tá?